Olá, seja bem-vindo aqui no meu canal. O desejo que eu tenho no meu coração é que a mensagem que você vai assistir na sequência possa edificar e abençoar muito a tua vida. Também faz o seguinte, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se inscreve, aperta ali o sininho e também dê um like e faça um comentário. A tua opinião, a tua participação é muito importante para mim. Deus abençoe a tua vida. Aleluia, que bom ter você aqui comigo. Eu queria que você agora, junto com sua família, se reúne a criançada aí junto com você. Muitas pessoas estão testemunhando que estão colocando, por exemplo, liga o notebook na TV da casa e reúne todo mundo na sala para participar do culto online. É isso aí. Nós temos que ser criativos agora. Então reúne a família toda, onde você está aí, se é na cozinha, se é na sala, reúne a família toda. Vamos orar juntos, pedir que a bênção de Deus esteja sobre cada casa. Vamos fazer isso com muita fé. Hoje nós temos milhares e milhares de pessoas orando, jejuando por esse momento, pela nação, pelas famílias, e nós vamos fazer isso juntos agora. Então vamos lá, reunidos aí, junta a família toda, a criançada junto, chama todo mundo, para que a gente possa orar e clamar e pedir a bênção de Deus para dentro da sua casa, para a sua vida. Vamos fazer isso agora? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença nesta manhã de domingo. Acreditamos no poder da Tua presença, acreditamos no poder da oração, e como igreja nós estamos reunidos agora em cada lar, estamos reunidos ao redor de toda a terra, clamando ao Senhor, pedindo a Tua intervenção, pedindo a Tua manifestação, para que haja cura dentro das casas, para que haja libertação dentro das casas, para que haja provisão dentro das casas. Clamamos ao Deus Todo-Poderoso, ao Eterno, ao grande El Shaddai, que é o Deus mais do que suficiente, para que a Tua glória, que a Tua presença invada cada vida, colocando saúde, graça, colocando todas as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Abençoa, Pai, te pedimos isso em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Agora eu queria que você ficasse aí da melhor maneira possível, procurando evitar todo tipo de distração. Tem uma palavra muito especial do céu para a tua vida, eu quero compartilhar isso com você. Mas vamos lá, eu quero te incentivar também a ter na sua mão aí, a ter na sua casa a sua Bíblia, a sua bússola. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, caminho que nós precisamos iluminar mesmo pela palavra de Deus. Vivemos dias de trevas, vivemos dias de dificuldades, mas a palavra de Deus, ela é a luz para o nosso caminho. Então aí na sua casa, se você tiver uma Bíblia de papel na mão, eu queria que você segurasse agora e dissesse junto comigo a declaração que nós fazemos todos os cultos, porque nós acreditamos no poder da palavra de Deus. Então aí, junto comigo agora, eu quero que você diga assim: esta é a minha Bíblia, e eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Hoje, de manhã, agora, eu estou com o meu coração aberto, minha mente receptiva, e eu serei transformado por esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, nós vamos ter um tempo de reflexão com a palavra de Deus agora, e eu queria que você estivesse com o seu coração escancarado para que a palavra de Deus possa fazer algo muito especial na tua vida. O tema da mensagem de agora é
palavra de vida e não de morte. É exatamente esse é o tema da mensagem de hoje. Palavra de vida e não de morte. Quero fazer uma introdução comentando a respeito de tudo que a gente tem vivido nesse tempo. Preste atenção, o tema da mensagem é palavra de vida e não de morte. Eu vou estar abordando aqui a palavra de Deus num assunto que a gente trata com muita frequência aqui na igreja. O poder da nossa língua, o poder da nossa palavra em todo o tempo da nossa vida. A nossa palavra, a nossa boca, o livro de Provérbios diz que o poder da vida e da morte está na língua. E nós precisamos ficar muito atentos nesses dias para que usemos a nossa fala, usemos a nossa boca para profetizar palavras de bênção, palavra de cura, palavra de provisão. Então preste bastante atenção. O poder da vida e da morte está na nossa boca. O que é que temos falado nesses últimos dias? Como temos nos comportado nesses últimos dias? Nesses últimos 15 dias que estamos de quarentena, confinados dentro de casa, com poucas chances de sairmos de dentro de casa. As pessoas do grupo de risco, as pessoas mais idosas, as pessoas que têm doenças já que estão lutando com elas há muito tempo, tipo diabetes, problemas pulmonares. Nós estamos vivendo um momento muito estranho. Agora eu quero que você preste atenção em uma coisa. No exato momento, no tempo que nós estamos vivendo, existem hoje na rede social, existe hoje, se você consultar lá no seu Google, existem hoje mais de 2 bilhões de publicações sobre o tema coronavírus nas mais diversas mídias. Tanto internet quanto televisão. Então hoje já está chegando a 3 bilhões de comentários, de postagens, de artigos com relação ao coronavírus. E é muito importante nesse tempo tomarmos cuidado com o que nós ouvimos, porque aquilo que nós ouvirmos vai determinar aquilo que nós vamos falar. Então se eu ouço notícias ruins, se eu só ouço notícias ruins, essas notícias ruins elas vão vir para dentro de mim, e quando eu menos esperar, quando eu menos perceber, eu vou estar falando exatamente aquilo que as notícias ruins estão falando. Não significa que você precisa se viver alienado do mundo, o que hoje seria uma grande vantagem, se nós nos desligássemos de algumas situações. Por que eu digo isso? Porque aquilo que nós ouvimos vai chegar para dentro do nosso coração, e isso pode provocar medo, pode provocar caos na nossa vida. Preste atenção, nós estamos vivendo uma pandemia, que é uma doença que se alastra de uma forma muito grande. Pandemia de coronavírus. Como hoje só se fala em coronavírus, então nós pensamos assim, o mundo vai acabar. Mas interessante que outras pandemias, outras situações, milhares de vezes ou milhões de vezes maior do que coronavírus, já assolaram a humanidade no passado. Você sabia que a peste negra, que aconteceu na Terra de 1347 a 1357, um período de 10 anos, 200 milhões de pessoas foram mortas nessa época. Peste negra. Em 1918 e 1919, nós tivemos a gripe espanhola. E nessa gripe, em um ano, morreram de 40 a 50 milhões de pessoas. Nós estamos no meio da pandemia do coronavírus. É óbvio, todos nós lamentamos, e isso não tem como a gente falar, não é uma situação difícil. Morreram pessoas. Mas nessa pandemia que estamos vivendo, nós temos hoje 60 mil pessoas, dados atuais, acredito, deve estar aí em 60 mil pessoas mortas no mundo inteiro. 60 mil. Eu fiz uma postagem no meu Facebook essa semana, que
de gripe comum, já morreu quase 3 vezes o número de pessoas que morreram por causa do coronavírus este ano, do dia 1º de janeiro ao dia 25 de março. Morreram 1.900.000 pessoas, se eu não me engano, de câncer, nesse período, de 1º de janeiro a 25 de março. Tivemos no mundo mais de 9 milhões de abortos. O que significa isso? Crianças que foram mortas. 9 milhões de crianças morreram. E nós precisamos então tomar cuidado, para quê? Para que nós não sejamos arrastados para esse caos. Haja visto que, vou repetir, qual é o tema da mensagem? Vou voltar aqui, palavra de vida e não de morte. Vamos pensar o seguinte, falando ainda de coronavírus. A taxa de letalidade em média, pessoas que morrem, que foram infectadas pelo vírus e que vieram a óbito, é na ordem de 2% dos infectados. 2% morreram. E aí, se nós ficarmos prestando atenção na mídia, se nós ficarmos prestando atenção nas pessoas que propagam o caos, nós vamos focar nos 2%. E vamos nos esquecer que 98% das pessoas saíram, foram curadas, não vieram a óbito. Então nós precisamos entender que nós podemos celebrar os 98% dos que não morreram. É por isso que nós precisamos tomar cuidado e falarmos palavra de vida e não palavras de morte. Eu queria que você me acompanhasse, e aí no Facebook vai ter os versículos e algumas frases que eu vou estar falando, vai estar aí nos comentários do Facebook. Eu queria que você interagisse com a gente também. Tá legal? Uma coisa que você pode fazer, ainda dá para você fazer isso tranquilamente agora, é compartilhar essa transmissão na sua timeline. Você colocar para os seus amigos poderem ser alcançados também. Então faça isso agora. Interage comigo aqui, interage com a gente, compartilha essa transmissão. Tá? E na medida em que eu for falando, os versículos bíblicos vão estar aí nos comentários. Então vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos conferir o texto de Lucas capítulo 8, versículo 18. Eu fiz uma introdução para que vocês entendam que uma tragédia pode trazer à tona, pode vir a existir o melhor ou o pior de nós. E o que é que nós escolhemos nesse momento? Então vamos lá, Lucas capítulo 8, versículo 18. A palavra do Senhor está dizendo assim: portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Vou repetir. Jesus está falando em Lucas capítulo 8, versículo 18. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A palavra de Jesus para nós aqui é: considerem atentamente aquilo que você está ouvindo. Preste atenção nisso, isso é muito sério. Considere atentamente o que você está ouvindo. Vou repetir o que eu disse agora há pouco. Nós ouvimos, vem para o coração, e do coração acabamos falando. Isso gera, quando a gente ouve, gera um pensamento, gera uma crença, e a gente fala, e quando a gente fala, nós trazemos à existência aquilo que estamos falando. Eu vou dar muitos detalhes a respeito disso agora de manhã. Então preste muita atenção o que você está ouvindo. Como estamos ouvindo tudo que é dito sobre esse assunto hoje. Nós devemos usar o filtro da fé e da esperança que a palavra de Deus dá a mim e a você, para que as informações que chegam não nos desestabilizem emocionalmente. Esse período de confinamento, esse período de quarentena, ele pode vir a trazer problemas sérios no emocional. Se você fica o dia inteiro com a televisão ouvindo desgraça, 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 isso vai entrar dentro de você e vai fazer um estrago muito grande.
Os fatalistas estão aí, as pessoas que exploram e que ganham com a desgraça, eles estão felizes da vida. O que eu e você precisamos fazer? Vamos confiar nas promessas de Deus. Escreve aí no comentário agora, aí no Facebook. Eu vou confiar nas promessas de Deus para a minha vida. Faz isso agora, por favor. Interage comigo, fala comigo aí. Escreva aí, eu vou confiar nas promessas de Deus para a minha vida. Ok? E na medida em que nós confiamos nas promessas de Deus para nós precisamos nos voltar para a palavra. Eu queria que você então prestasse bastante atenção em Hebreus capítulo 4, versículos 1 e 2. Orientações que foram dadas aos hebreus lá na igreja primitiva, que tem tudo a ver com a gente hoje. Vamos lá para Hebreus 4, versículos 1 e 2. A palavra diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, Deus fez uma promessa para o seu povo no passado, o povo de Israel. Eles eram escravos no Egito, e Deus deu para eles uma promessa de descanso em Deus. E aí o texto continua dizendo, que nenhum de vocês pense que falhou. As promessas de Deus de dar descanso para o seu povo, de colocá-los numa terra que era a terra que Deus havia prometido, a palavra está dizendo assim, que nenhum de vocês pense que falhou. Versículo 2, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. O escritor de Hebreus, aos Hebreus aqui está dizendo do povo que recebeu uma promessa de Deus, estando escravos no Egito, não acreditaram nessa promessa. Uma quantidade muito grande de pessoas ficou pelo deserto, porque eles não acreditaram na promessa. Eu e você, estamos acreditando nas promessas? Pergunta que eu quero fazer para você. As promessas de Deus, suas promessas, promessas de Deus, permanecem até hoje para você? As promessas de Deus estão valendo para você até hoje? Nossa fé também permanece em Deus no meio da adversidade? O autor aos Hebreus, ele faz uma colocação dizendo que o povo recebeu a promessa, mas eles não deram atenção para a promessa. O que é que nós precisamos fazer? Devemos ouvir com fé a palavra do Senhor, as palavras que Ele dá para nós, para que essas palavras produzam bênção em nossas vidas. Preste muita atenção nisso. Eu preciso me encher com a palavra, e esta palavra vindo sobre a minha vida, ela vai produzir bênção para a minha vida. O que nós precisamos fazer? Vamos alinhar as convicções de nossos corações às palavras que saem da nossa boca. Precisamos alinhar aquilo que falamos com aquilo que nós cremos da palavra. E quando nós temos a palavra dentro de nós, dentro do nosso coração, ela vai permitir, nós vamos permitir falar com fé. Eu descobri uma coisa muito interessante essa semana, no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, dos versículos 20 ao 24, eu quero compartilhar junto com você. Preste muita atenção nessa passagem, ela é bastante conhecida. Jesus está andando com os discípulos, está ensinando, os discípulos estão vivenciando dia a dia a provisão de Deus, estão dia a dia interagindo com Jesus. E olha o que acontece aqui em Marcos capítulo 11, versículo 20 ao 24. Vamos lá, versículos 20 ao 21. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Olha que interessante essa palavra do Pedro. E eu
me chamou muito a atenção aqui um detalhe. Eles estão passando no mesmo caminho do dia anterior. No dia anterior passaram do lado de uma figueira e eles estavam com fome. Jesus se aproximou da figueira para pegar um figo, mas diz que só tinha folhas. E Jesus disse que nunca mais ninguém coma um fruto de você. Olha que interessante. Jesus disse para a figueira, ninguém coma mais fruto seu. No dia seguinte eles passaram no mesmo lugar e a figueira estava seca. Perceba como que nós falamos aquilo que nós interpretamos, aquilo que nós ouvimos. Pedro diz o seguinte, mestre, olha que interessante, uau, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Qual é a palavra que Pedro usa aqui? Amaldiçoaste. Então, Pedro está dizendo assim, o Senhor Jesus falou uma palavra de maldição, e aquilo que o Senhor falou aconteceu. Mas vamos ver o que Jesus respondeu para o Pedro. Versículos 22 ao 24. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Jesus está dizendo para o Pedro, Pedro, o negócio é o seguinte, o que vocês falarem, tendo fé em Deus, eu asseguro que vai acontecer. Se você disser ao monte, atire-se para lá, tire-se daqui e vai para lá, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Você que está aí me ouvindo agora, participando desse culto online, o que você tem falado? Jesus está dizendo aqui o seguinte, se você disser, tiver fé em Deus, não duvidar no seu coração, mas acreditar o que acontecerá o que diz, assim vai acontecer. Assim vai ser na sua vida, assim vai ser na sua casa. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Então você é um agente de Deus aí na sua casa agora. Você é um agente de Deus na empresa onde você trabalha. Você é um agente de Deus onde quer que você estiver. A sua palavra, ela é carregada de um poder sobrenatural. Então profetize bênção, então fale aquilo que Deus fala. Profetize saúde para a sua casa, profetize provisão para a sua casa. O que você falar, crendo em Deus, não duvidando no seu coração, vai acontecer. Vai acontecer na sua vida. Depende de você estar alinhado com a palavra de Deus, depende de você falar aquilo que Deus fala. Declare palavras de vida e não de morte, declare palavras de saúde e não de doença, declare palavras de provisão e não de miséria e de dificuldade, declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Diga, na minha casa todo mundo é saudável. Eu chamo saúde para dentro da minha casa, eu chamo prosperidade para dentro da minha casa, porque o Deus que eu sirvo, Ele diz que praga alguma chegará na minha casa. O meu Deus diz que em Cristo Jesus Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. Eu declaro isso. Uau! Em meio a problemas, devemos garantir que tudo o que dizemos seja de bênção e de esperança. Vou repetir. Em meio a problemas, devemos garantir que tudo o que dizemos seja de bênção e de esperança. Na sua boca há um poder sobrenatural. Na sua boca há uma fonte de vida, como também pode haver uma fonte de maldição. Mas eu acredito que você é uma pessoa sábia e você vai usar a sua boca para falar a respeito de bênção, de cura, de provisão, de salvação, de transformação, de um mover sobrenatural de Deus sobre a tua vida nesse tempo e nessa época. O salmista no Salmo 116, versículo 10, ele fala uma coisa bastante interessante. Preste atenção nisso.
Salmo 116, versículo 10, o salmista diz assim: criei, por isso falei, estive muito aflito. Nós não negamos a aflição, mas no meio dela confiamos em Deus. O que é que o salmista disse? Criei, primeiro passo é crer. Eu creio, por isso eu falo. Essa foi a postura do salmista. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Outras traduções dizem, estando em profunda aflição. Então ele fala a respeito daquilo que ele crê, mesmo no momento de dificuldade. Mesmo com o coronavírus, mesmo com toda a desgraça que está acontecendo aí ao nosso redor, criei, por isso falei. Eu profetizo aquilo que Deus tem para a minha vida. Preste atenção numa coisa. Nós não olhamos para aquilo que nos preocupa, nós direcionamos o nosso olhar, a nossa confiança para quem pode nos resgatar, para quem pode cuidar da nossa vida. Deixa eu ler um texto junto com você, eu vou fazer a leitura e vou tentar ser o mais objetivo possível nessa leitura, depois a gente vai trabalhar esse texto com mais tempo. No primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1, nós vemos um momento acontecendo na vida de Elias, grande profeta Elias. Um homem que confiava em Deus, um homem que tinha uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Elias vive uma situação que podemos associar, fazer um paralelo ao momento em que nós estamos vivendo, onde o medo, o pânico, a incerteza do dia de amanhã pode vir contra nós. Então eu quero que você me acompanhe, eu vou procurar ler até o versículo 7, do 1 ao 7, e depois eu quero fazer alguns comentários. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 diz assim: ora, Elias, o tesbita, da Tisbe de Gileade, disse a Acabe o rei: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então olha lá, o Elias está falando com o rei da nação. E a nação está em pecado, a nação está longe do caminho de Deus, e o rei recebe o profeta, um homem com uma palavra de Deus para a sua vida, e a palavra é a seguinte: não vai chover nos próximos anos, com exceção do dia em que eu disser para chover. Uau! Olha a confiança que esse homem tem. Ele está falando. E o que é que o Elias diz? Não vai chover nos próximos anos. Só quando eu falar é que vai chover de novo. Meu Deus. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. O Deus que você serve é o Deus que tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O Deus que você serve é o Deus que cuida da sua vida, mesmo nesse momento. Ele disse para Elias: vá, Elias, sai daqui, vai para um lugar e se esconde, porque o rei queria matar o Elias de todo jeito. Mas onde Deus manda Elias ir? Para onde Deus manda Elias ir? Para um local onde havia um riacho. Não vai chover, mas eu vou garantir água para você. Você pode estar vivendo um momento de incerteza, como todos nós estamos vivendo, mas o Deus do Elias é o teu Deus, e Ele vai sustentar você do lado do riacho. E aí Deus entra com alguma coisa muito mais louca. Versículo 4 diz: você beberá do riacho, e dei ordens, uau, olha que Deus fantástico, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Essa câmera aqui que ela vai ficar mais perto. Põe essa daqui. Ô gente, o Deus que cuidou do Elias e falou para ele: vai lá no riacho e fica lá no riacho. É essa que está mais perto? É essa? Então volta para lá. Eu preciso falar olhando no teu olho. O Deus que pediu para o Elias sair de cena
ir para o riacho que ia ter água. A gente não vive só de água. E Deus diz assim para ele: Elias, vou mandar os corvos irem até você para levar pão e carne. Você está de brincadeira, né, Deus? Elias deve ter pensado: Deus, o senhor está de brincadeira. Corvo come o quê? Não alpiste. Corvo come carne. E como é que um corvo vai deixar de comer carne para levar a carne e o pão para um homem? Hã? Você daria ouvido a uma palavra dessa? Só quem tem vida de intimidade profunda com Deus vai dar ouvido para uma palavra dessa. Preste atenção. Só quem tem vida de intimidade extrema com Deus vai dar ouvido para uma palavra dessa. Versículo 5. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Elias confiava. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos, versículo 6, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. Pão e carne de manhã e de tarde. Uau! E ele bebia água do riacho. Você precisa de mais alguma coisa? Você tem pão, carne e água. Dá para viver, não dá? Esse é o Deus que você serve. Ele vai entrar com provisão na tua vida. Porém, você precisa falar. Você precisa profetizar. Você precisa exercer a sua fé dizendo palavras de bênção, palavras de provisão, palavras de cura. Você precisa fazer isso. Mas tudo estava indo bem. E é interessante aqui, né? Versículo 7. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de água, de chuva. Óbvio. Não vai chover mais sobre a terra, só quando eu falar. O riacho secou. E aí, Deus esqueceu do Elias? Tudo que a gente fala de bom e de ruim, vai acontecer. O Elias profetizou que ia ter um tempo de dificuldade por causa da falta de chuva. E ele foi atingido também. Vamos para o versículo 8 agora. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Vamos lá. Eu tentei até resumir, tá, gente? Para ficar mais curto, mas o texto precisa ser lido para a gente entender o que está acontecendo. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Aí o Deus do improvável, o Deus que confunde a gente, ele fala o seguinte para Elias: ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ou nós vamos aprender a confiar num Deus que faz umas coisas desse nível, ou nós vamos padecer. Elias deve ter pensado assim: deve ser uma viúva rica, né? Uma poderosa viúva lá da cidade de Sarepta. Ok? Certo? Você já imaginou uma viúva rica sustentando você? Foi o que o profeta Elias deve ter pensado. Uma viúva rica vai me sustentar. Mas quando ele chega lá em Sarepta, na verdade ele não tinha uma viúva rica esperando por ele. Vamos ver o que o texto diz. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Você consegue imaginar? Ela estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Versículo 11 diz: enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Traga também um pedaço de pão. Eita profeta, hein? Aí, quando Elias pede isso para ela, ela diz o seguinte: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Preste atenção agora. Eu estou dizendo aqui desde o começo, sua palavra tem poder. Olha o que essa mulher diz. Olha o que ela diz: eu só tenho um pouco de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo
uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. O que essa mulher diz? Vou pegar 2 gravetinhos, porque a situação lá em casa é miserável. Tem um pouquinho de azeite, tem um pouquinho de farinha, vou para casa, vou fazer um pão, vou comer, meu filho vai comer e vamos esperar a morte, vamos morrer. Ela está declarando isso, ela está falando isso. Só que aí, graças a Deus, o profeta estava lá, o profeta tinha vida com Deus, e ele disse para ela o seguinte: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, faça o bolo, faça o pão. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia, olha só, preste atenção, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Você consegue imaginar o que está acontecendo aqui? Ela disse: vou fazer um pouco de pão, vou fazer um pouco, tenho um pouquinho de farinha e azeite, vou fazer o pão, vamos comer e vamos morrer. O profeta diz: faz o pão, mas você traz para mim primeiro, depois você faz pão para o seu filho, e a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai acabar, até que volte a chover. Meu Deus. Versículo 15 diz assim: ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Ela podia muito bem ter fugido daquele momento, daquela cena, daquele lugar. Ela podia falar assim: esse homem é louco, vazei, #partiu, não quero saber. Mas a Bíblia diz que ela fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Ei, essa palavra está entrando na sua casa agora, esta palavra está entrando na sua vida. Não vai acabar a farinha na sua panela, não vai acabar o azeite na sua botija, não vai acabar, não vai faltar. O cuidado, a provisão, a mão de Deus sobre a sua vida vai estar durante todo o tempo. Profetiza isso, profetiza sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre todas as áreas da sua vida. Fale palavras de vida e não de morte. Nós vamos receber tudo aquilo que nós dissermos, que esteja alinhado com a palavra de Deus. Agora me apavora, me chama a atenção o versículo 17. Vamos voltar um pouquinho? Profeta, não dá não. Eu estou catando o graveto, vou para casa fazer comida para mim e para o meu filho, vamos morrer, vamos comer e vamos morrer. Foi isso que ela falou? Porque só tem um pouco de farinha e só tem um pouco de azeite. O profeta fala: não, muda esse negócio. Vai lá, faz o pão para mim, traz, depois faz para você, para o seu filho. Não vai acabar a farinha, não vai acabar o azeite. Até que chova. Parou a seca, choveu. Versículo 17. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. Algum tempo atrás essa mulher disse assim: vamos comer um pouquinho de farinha que tem lá, vai dar para fazer um pão, com um pouquinho de azeite, vamos comer e vamos morrer. O que ela falou? Vamos morrer. E o profeta disse: não vai faltar nada na sua casa enquanto não chover. Você percebe que a sua palavra pode fazer toda a diferença nesse momento de coronavírus e outras coisas? Você consegue imaginar que o que você está falando hoje
você vai colher nos próximos dias? É muito sério isso. Olha para mim aqui. O que você está falando hoje, você vai colher isso nos próximos dias. Ela disse, vou para casa, vamos comer um pouquinho de farinha que tem lá, a hora que acabar tudo a gente vai morrer. E o filho veio a óbito depois que voltou a chover e que a farinha da panela acabou. A farinha não ia acabar, o azeite não ia acabar enquanto durasse aquela seca. Eu não vou dar sequência no texto. Depois o profeta ressuscitou o filho dessa mulher. Mas eu quero encerrar esse culto, essa mensagem, dizendo para você o seguinte. Vamos declarar que em nossas vidas se cumprirão todas as promessas de Deus. Eu e você podemos fazer isso. O poder da nossa palavra. Que a adversidade não afete as nossas palavras e as nossas convicções. Aquilo que nós falamos, porque nós cremos, não pode ser afetado por esse momento. Essa é a mensagem que Deus tem para nós hoje de manhã. Palavras de vida e não de morte. Eu e você podemos acreditar que o Deus que nós servimos é um Deus que supera os planos econômicos, que supera tudo. É o Deus que cuida de nós o tempo todo. Que eu e você, que nós sejamos gratos e confiantes de que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Eu quero que você ore junto comigo agora. Palavras de vida e não de morte. É o que tem que sair da nossa boca nesse momento. Palavras de vida e não de morte. Eu profetizo vida. Eu profetizo saúde. Eu profetizo provisão. Não vai faltar o alimento na nossa casa. Não vai faltar o alimento na sua geladeira. Não vai faltar o recurso para você cumprir com os seus compromissos. Deus vai entrar com provisão. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença. Temos poder de palavras de vida na nossa boca. E o Senhor Jesus disse para o Pedro e diz para nós hoje de manhã, que se orarmos, se falarmos, se crermos de acordo com a Tua vontade, vai acontecer desde que não tenhamos dúvida no nosso coração. Eu oro por este homem, eu oro por esta mulher que recebeu esta palavra agora, que a mão do Senhor esteja sobre cada um deles. Levanta, Senhor, levanta com fé, levanta com vida de vitória neste momento tão difícil. Profetizamos vida, profetizamos saúde, profetizamos o agir sobrenatural de Deus em todas as nossas áreas, de todas as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, cada um dos teus filhos, aquela pessoa que estava desanimada, que o Espírito do Senhor coloque essa pessoa em pé. Aquela pessoa que estava angustiada, preocupada, que o Espírito do Senhor coloque essa pessoa em pé novamente. Nós oramos juntos, acreditando que a Tua palavra vai se cumprir nos nossos dias. Não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha, não vai faltar a água, porque o Senhor é o Deus que está conosco em todo o tempo. Eu oro e abençoo cada pessoa que está participando desse culto online, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que você agora...